Especial Entrevista. Especial Entrevista. No ar, Jaime Valente. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma emissão de Especial Entrevista aqui nos 98.7 desta nossa e vossa nova Rádio Global de âmbito local. Estamos aqui quando são 20 horas e pouquinhos minutos, avançamos com 14 graus de temperatura média aqui na nossa região. Avançamos, obviamente, também para muitos, para um fim de semana prolongado. É isso mesmo, amanhã é Sexta-feira Santa. Sabemos bem que na nossa região há quem troca sexta pela segunda, mas há aí fim de semana grande à porta para muitos. Para outros nem por isso, mas o que importa é que nos sintamos bem e que estejamos todos felizes. Vamos avançar com um especial entrevista que é muito especial, até porque temos aqui convidados que fazem coisas na nossa terra. É isso que nós gostamos muitas vezes de destacar, é isso que nos leva a estar por aqui e sentir que vocês estão também por aí. Vamos falar de literatura, vamos falar de livros, vamos falar de uma editora, vamos falar do mês de maio também, provavelmente, digo eu. Desencapados é o primeiro lançamento da Maio, uma editora vareira que está quase a fazer um ano de vida. Curiosamente, ela está alojada aqui na Casa do Povo de Ovar, o que nos orgulha muito, e o livro tinha que ir buscar alguém que tinha que fazer muitos quilómetros, teve mesmo que atravessar o oceano. É um brasileiro, Felipe Marcondes da Costa. Ele escreve de uma forma diferente e em suportes diferentes. Também já iremos falar sobre isso. Comigo tenho então o Felipe. Boa noite, Felipe. Boa noite, Jaime. Muito feliz por estar aqui em vossa presença. Tudo ótimo. E a gostar de Ovar? Adorando. Estive em Lisboa, estive em Aveiro, estive no Porto, estive em Braga, mas não troco nenhuma dessas por Ovar, não. Muito bem. Eu também não. Gosto de ir às outras de vez em quando, mas sinto-me muito bem no regresso para casa. O Felipe é o autor, porque é Felipe com E, é o autor do livro. Já vamos falar sobre isso. Vamos introduzir também o Francisco Silva. Olá, Francisco. Olá, boa noite. Que é um dos fundadores da Maio. Sim. Sou eu e a Vitória. Eu e a Vitória compomos a Maio. A Vitória, infelizmente, não pôde estar cá. Portanto, também queria deixar uma palavra para ela. Um beijinho para a Vitória. Sim. Será que ela está a ouvir? Possivelmente, sim. Ok, muito bem. Esperemos então que não digamos nada que ela não aprove, não é? Exato, a seguir ali. Vamos tentar, Felipe. Vou fazer uma melhor. Ok. O Filipe disse-me, ainda quando estávamos em off lá fora, que tinha escrito umas coisinhas especiais para serem lidas aqui no programa. Se calhar podíamos começar por aí, ler qualquer coisa que o Filipe tenha escrito. Então o Filipe passou-me a responsabilidade de ler aqui os textinhos que ele preparou. E eu vou começar aqui com os primeiros. Força. O livro é um meio de transformar o corpo. Com a devida dedicação, algumas horas ao dia debruçado sobre um volume, no pain, no gain, garante-se ao menos uma hipercifose. Livros pesados, em mochilas, aceleram o processo. Caminhar, entretanto, é um exercício que atenua o progresso da curvatura tanto das costas quanto do pescoço. Com o prolongamento dessa rotina, a evolução natural do quadro é o uso de óculos. Caminhar é um tipo de complemento ao livro, quase o espaço em branco que garante alguma legibilidade. Ler, por vezes, provoca uma aceleração, de modo que a velocidade do pensamento parece muito discrepante à do corpo, como se o pensamento tivesse a velocidade das rodas enquanto o corpo está sentado a dirigir, ou mesmo perdendo a direção. Caminhar reequilibra a velocidade, colocando o pensamento em seu lugar. Uma coisa que acontece ao corpo. Ler a paisagem ao nível do corpo reequilibra o pensar ao ritmo dos calcanhares, o que é uma coisa saudável. As horas de cabeça baixa cobram disciplina do corpo, mas toda disciplina é abandonada quando o livro, por alguma engrenagem abismal, quase impõe que se ergam os olhos e que se levante a cabeça. Então, revela-se o plano de fundo. O livro torna-se repousoir de tudo o que não se via para além dele. O livro, como bloqueio da vista, passa a libertador, meio que possibilita ver mais.
O livro, cujo enquadramento ampliar horizontes, é mais que metáfora. Livros acumulados podem tomar as paredes, aproximando os limites da casa ao corpo que a habita. Em ambientes pequenos, designers de interiores recomendam a utilização de espelhos, pois criam a ilusão de amplitude. Livros também ampliam concretamente o espaço. Eu acho que fica bem a seguir a isto um bocadinho de silêncio. Para as palavras ecoarem assim um bocadinho, porque não é todos os dias que se ouve, digamos, um texto escrito desta forma. Ainda mais. Isto é só o primeiro segmento. Isto é a primeira abordagem. Ok. Vamos, para quem nos está a ouvir, fazer aqui uma retrospectiva, tanto da Maio Maio como do Filipe. Maio Maio, um ano, quase, uma editora que nasce em Ovar. Como, porquê, para quê, qual vai ser o caminho? Como eu disse anteriormente, a Maio Maio é fruto do meu trabalho da Vitória, enquanto editores. Nós criamos a Maio Maio há sensivelmente um ano, precisamente no dia 1 de maio. Tem uma razão particular para que assim tenha sido. Como se pode notar, o nosso nome é composto por 2 maios. O primeiro maio diz respeito exatamente ao Dia do Trabalhador, é uma data importante para nós. E o segundo maio diz também respeito a uma tradição que as pessoas aqui de Ovar, pelo menos, reconhecerão com alguma facilidade. Tem a ver com a tradição dos maios, que lá está, que consiste em colocar nas portas das casas ou nas janelas pequenos ramos de maio no dia 30 de abril para 1 de maio. Sim. De forma a que as bruxas, assim se acreditava pelo menos há algum tempo, não entrassem nas casas durante essa madrugada. De alguma forma, nós achamos que essa tradição podia ser recuperada de outra forma, como uma espécie de lembrança no que diz respeito às bruxas, a todo um passado de perseguição que também nos interessava, que tinha algumas ligações, por exemplo, com questões como a igualdade de género, e quisemos de alguma forma associar esta questão ao Dia do Trabalhador, ou seja, por um lado a luta por melhores condições de trabalho e de vida, e por outro um reconhecimento de algumas questões que no meio de toda esta luta muitas vezes passam despercebidas. Nesse sentido, a nossa editora propõe-se a editar textos que também reflitam um pouco esta postura em relação ao mundo, e estrutura-se em duas coleções, a série A e a série B, assim nomes muito sucintos. A série A, em teoria, publicaria mais textos um pouco mais longos, de autores assim de alguma forma contribuíram com textos que já se tornaram clássicos lá fora, e seriam sobretudo traduções de coisas que ainda não existiam aqui e nós achámos que vinham talvez preencher uma lacuna aqui no panorama editorial em Portugal, pelo menos para nós, é claro. E a série B, em que se enquadra este livro do Filipe. Portanto, Série B que arrancou antes da Série A. Exatamente. O A e o B acaba por não ser uma espécie de cadeia hierárquica, só Eu para sei. distinguir de alguma forma. A série B é uma coisa um bocadinho mais complicada, pelo menos para se explicar. Basicamente funciona em regime de open call, ou seja, de chamada. Nós propomos às pessoas que nos enviem algumas propostas de trabalhos, e podem ser coisas muito diversas, como livros de artista, diários, poesia, fotografia. A ideia é que realmente as coisas dialoguem um pouco com esta dificuldade de serem fixadas, ou seja, quer a nível de género, quer o que é isto, não é? É uma zona cinzenta, por exemplo, entre as práticas de arquivo, entre reunir documentos e escrever sobre eles, não é? Que é o caso de Filipe. E interessava-nos particularmente também esta ideia de se poder fazer um exercício em torno do livro, de forma a colocar nele coisas que são realmente complicadas de se colocar num livro. E isso, enquanto editores, fazia muito sentido para nós, porque... É um desafio. É um desafio, sim. E, além disso, uma posição que eu e a Vitória sempre tivemos tem a ver com o facto de acharmos que lançar um livro não pode ser um evento isolado, não é? Quer dizer, a vida de uma editora tem de ir um bocadinho para além disso, tem de ter uma intervenção na comunidade, a partir do livro ou a partir de outras atividades. E este projeto com o Filipe acabou por ser o reflexo disso, com uma programação um bocadinho mais longa,
que além do livro também contava com momentos em que as pessoas se podiam encontrar com o Filipe e confrontar com o livro. Já vamos também falar sobre isso. Podemos dizer de alguma forma que a série A é a literatura convencional e a série B é a literatura menos convencional? Talvez seja uma forma de colocar as coisas, se bem que nunca sabemos o que é que nos vai surgir em relação à série B. Malditos rótulos, não é? Sim. Mas em relação à série A, o objetivo é que se quer, pelo menos é que as coisas de alguma forma sejam questionadas nesse sentido. Portanto, sim, vamos lá ver o que é que sai também no futuro, se é convencional ou não. Muito bem. Vamos agora tentar fazer aqui uma pequena retrospectiva do Filipe, saber onde nasceu, a idade dele, quantas vezes esteve preso, essas coisas que são importantes para o público. Estou a brincar, obviamente. Sobretudo tentar perceber como é que surge a paixão pela escrita. Algumas coisas não adianta mentir aqui, né? Porque tem dados meus espalhados aqui pela cidade. Verdade. Você deve ter notado, né? Os cartazes chamando para a exposição no Museu Júlio Diniz estão espalhados aqui em diversos pontos de Ovar, e os meus dados estão ali expostos. Tem uma chamada com o meu RG, que é o meu RG mesmo, de verdade. Sim. Agora vai mudar dentro de um mês, porque eu vou casar, e, enfim, alguns dados vão mudar, mas foi muito curioso chegar aqui na cidade e ver todos os meus dados expostos ali. Então, eu sou de São Paulo, nasci em 1990 e sou formado em letras, licenciado, sou mestre em letras com uma dissertação sobre o Herberto Helder e agora estou no doutoramento estudando Gonçalo M. Tavares. Portanto, uma ligação intrínseca mesmo com a literatura portuguesa, né? A minha cadeira lá na Universidade de São Paulo, que é a instituição ao qual eu sou filiado, é literatura portuguesa, mas muito curiosamente eu nunca tinha vindo para Portugal. Acabei vindo para Portugal a partir desse, como o Francisco explicou, desse chamado, não é? Que eu vi nas redes sociais. Eu conhecia a Vitória, né, que é a outra representante da editora lá do Brasil, porque ela é brasileira e ela fazia parte do mesmo grupo de estudos que eu, tinha a mesma orientadora, então a gente se conhecia, né? E eu vi essa chamada no Facebook e falei, olha, Vitória, eu tenho esse material aqui, é um conjunto de documentos que eu terminei em 2016 e eu não sei exatamente o que fazer com isso. Foi uma coisa que eu fiz, está engavetada há 5 anos, porque aquela altura era 2021, quando eu entrei em contato com ela. Sim. E, bom, eu tinha esse material digitalizado, enviei e falei, olha, dá uma olhada e vê se você acha que vira alguma coisa. E a partir daí demorou 1 ou 2 dias, foi muito rápido, assim, fiquei surpreso. A resposta foi positiva. E aí eu marquei uma chamada, um Google Meet, com a Vitória e o próprio Francisco, meu primeiro contato com ele. E ali a gente falou das possibilidades do livro, e eu me lembro bem que até no final a Vitória comentou muito por alto que havia a possibilidade do livro se desdobrar em ações que me trariam para Portugal. E o Francisco até ficou meio assim, eu lembro bem, ele falou, não, Vitória, veja, isso ainda não é uma coisa certa, não é uma coisa confirmada, você não deveria falar isso com o Felipe. Acho que eles não combinaram antes. Mas a Vitória, afinal, estava certa, porque creio que depois que a gente acertou mesmo a publicação do livro, não demorou muito mais do que 1 mês para ela me mandar uma mensagem por Facebook, Felipe, é urgente, você precisa fazer uma chamada conosco. E estava de fato confirmada essa possibilidade do trabalho no livro se desdobrar numa exposição na minha presença aqui para uma série de atividades, como a ação que vai ocorrer sábado agora, como o workshop que ocorreu na semana passada, como o lançamento do livro, enfim, uma série de atividades. Apresentação de um filme. Apresentação do filme, tudo rolando no Museu Júlio Diniz, com exceção da performance de sábado, que vai ser em espaços públicos de Ovar. Certo. Então é possível que me encontrem por aí. É possível que quando forem às compras ao mercado encontrem o Felipe a escrever no chão, e mais não digo, convém estar lá para ver, porque é uma escrita efêmera que pode também desaparecer rapidamente, sobretudo com o passar das pessoas e dos carros. E das condições climáticas. Verdade. Se chover, tchau, tchau. Muito mais depressa vai desaparecer, é verdade. Curioso, digamos, como um open call, e como as redes sociais que nós tantas vezes criticamos
e falamos pela negativa, também trazem coisas boas. Neste caso, uniram dois continentes e possibilitaram a tua vinda cá. As pessoas que nos estão a ouvir e que, digamos, para quem tudo isto é novo, não terão seguramente percebido muito bem a questão dos documentos espalhados por aí, exposição de que esse é um livro. Se calhar temos que explicar aqui um bocadinho melhor que basicamente este trabalho é escrever em cima de documentos. Isso, documentos que dizem respeito à minha trajetória pessoal, né? Então são documentos pessoais que vão desde certidão de nascimento, boletim escolar, conta de energia elétrica, ficha de biblioteca com os empréstimos que eu fiz, um boletim de ocorrência que aqui em Portugal se chama... Uma participação, talvez. Possivelmente. Isso, de um assalto que eu sofri, etc., em 2016, e que inclusive foi o ponto de partida para esse trabalho, né? Eu sofro esse assalto e o primeiro poema que eu escrevo em cima de um documento é em cima do BO, né? Dessa ficha em que eu relatei o que me aconteceu, os objetos que me foram subtraídos, como isso aconteceu. E a partir daí eu começo a procurar ali documentos que possam se inserir nessa ideia de série, né? No final acaba sendo uma série de 20 documentos ao todo, compostos por documentos de diversas materialidades, diversos tipos de papéis, diversas cores, diversos tamanhos. Por isso eu digo que é uma experiência muito particular, né? Em que o livro não anula a exposição, tampouco a exposição anula o livro. Por isso eu acho importante assim, ter contato com as duas coisas, né? Porque no livro você vai ter a dimensão desse material fixado, né? Como o Francisco falou há pouco, esse material fixado no momento, no processo de digitalização, que é lá de 2016, e hoje, em 2022, é possível ver esses documentos expostos ali no museu e como a ação do tempo age sobre eles. Sim. Então pode haver inclusive uma diferença entre o material que está publicado no livro e o que se vê ali no museu, né? E, mais uma vez, você falou de redes sociais, eu não me canso aqui, em toda oportunidade que eu tenho, de agradecer à Vitória e ao Francisco, porque as pessoas às vezes perguntam, nossa, mas por que esse intervalo entre a data do trabalho em 2016 e só essa publicação? Tornar público na sua integridade em 2022, porque foi agora que eu encontrei editores capacitados e com o desejo de tornar esse trabalho tão desafiador, como vocês falaram, em livro, né? E nesse livro com todas essas possibilidades aí que estão ocorrendo em paralelo. Muito bem. Um livro que existe, o primeiro da editora Maio Maio. Francisco, onde é que as pessoas podem comprar o livro? Sim, então por agora o trabalho de distribuição, até porque a programação com o Filipe ainda decorre, ficou um bocadinho para segundo plano. No entanto, para quem estiver em Lisboa, por exemplo, pode encontrá-lo na livraria Snob, que é uma livraria assim nos Amigos do Peito que nós temos, é uma livraria muito, muito bonita. E Snob é só o nome, eles não são snobs. Não, de todo. É assim um jogo de palavras. Não, de todo. E aqui em Ovar, em breve também no nosso espaço aqui na Casa do Povo, temos assim uma pequena sede da editora que vai estar aberta para as pessoas, com os livros da Maio Maio e não só, porque nós também trabalhamos um bocadinho com Alfarrábio. E no Porto também algumas livrarias, mas eu não me quero adiantar já porque realmente ainda não muito bem. Seja como for, se forem às redes sociais procurarem Maio Maio, podem pedir diretamente que, se calhar, até o próprio Francisco entregue em mão com muito prazer. Sem dúvida. Fica tudo muito perto aqui em Ovar, portanto não há problema. Muito bem. O que é que seduziu a Maio Maio, a Vitória e o Francisco quando receberam a proposta do Filipe? É uma boa pergunta. Em primeiro lugar porque... Já ganhei o dia. Em primeiro lugar porque quando nós pensamos na série B, além de estarmos interessados em receber coisas, pronto, como tu dizes, assim um bocadinho mais convencionais, por exemplo, testemunhos de pessoas, livros de artista e tudo mais, interessava-nos sobretudo trabalhar assim sobre a ideia de uma certa indeterminação, ou seja, onde é que encaixamos isto, o que é que isto representa no mundo da literatura, não é, se isto é considerado literatura ou não. E a proposta do Filipe foi perfeito. Por outro lado,
percebemos também que, isto sobretudo a partir do diálogo com a Câmara Municipal de Ovar, que havia abertura e havia disponibilidade de todas as partes para se fazer algo além da edição do livro. Como para o Filipe uma série de questões também são importantes, como a da performance e intervenção em espaço público, achámos que aliar a publicação de um livro à possibilidade de se fazer essas intervenções seria algo que satisfaria muito a editora. Então, nesse sentido, acabou por funcionar tudo de uma forma muito orgânica e nem sequer hesitámos quando vimos os documentos. Além disso, houve também, devo confessar, um aspecto talvez um pouco biográfico em que os editores se identificaram no trabalho do Filipe. Eu não, mas a Vitória, por exemplo, que é brasileira, não é? Esteve sujeita a todo o processo que se sabe com o CEF, não é? Nomeadamente, e então de alguma forma reconheceu-se em toda a burocracia que tantas vezes nos complica a vida, e achámos que era realmente um livro importante para publicarmos, por uma série de razões. Houve então, digamos, uma feliz coincidência quase na disponibilidade destes documentos, numa altura em que vocês andavam à procura de algo fora digamos, da caixa. Filipe, 2 jovens de uma editora com 0 livros editados, muito bem que conhecias a Vitória, mas do outro lado do oceano, o que é que te levou a confiar neles e a pensar, bom, eu posso entregar o meu material a estes jovens que ele está em boas mãos? Eu, na verdade, só agi com reciprocidade, porque primeiro foram eles que confiaram em mim. Porque, como eu disse, eu enviei muito despretensiosamente os documentos. Eu enviei esses arquivos e disse, vejam se vira alguma coisa. E a Vitória me respondeu muito entusiasticamente, assim. Eu senti nela mesmo essa identificação de que o Francisco falou há pouco. Eu não precisei mandar nenhum tipo de texto explicando do que se trata o trabalho. Quer dizer, eu falei coisas simples, né? Basicamente, o que você acabou de dizer. São documentos da minha trajetória, até aquela altura, 2016, com poemas escritos sobre eles, poemas que não são meus. Isso é importante também, né? São poemas em que eu me aproprio de outros autores e inscrevo esses poemas em cima dos documentos. Pronto. Não disse nada muito mais além disso. E quando veio o aceite, ela veio, escreveu com esse entusiasmo e levantou uma série de questões que também correspondiam, em parte, a que eu tinha pensado quando concebi o trabalho, né? Então, uma coisa muito importante que, para mim, me fez confiar foi: legal, eles estão confiando nesse trabalho que é esquisito, é estranho, é ousado, e de algum modo eles não estão fazendo isso só pela pura forma. Ah, que legal, alguém escrevendo em cima de documentos. Não, eles entenderam, alguém pode ler assim também, e não é mal, mas eles entenderam uma camada mais profunda de que eu estou tratando de burocracia, eu estou tratando de construção de identidade, eu estou tratando de até que ponto a nossa imagem para nós e perante os outros, ela é construída a partir de dados institucionais, como o número do meu RG, o valor que eu tenho na minha conta bancária e coisas do tipo, ou o que é mais importante, é aquilo que a gente inscreve sobre isso, né? O que diz mais sobre mim, por exemplo? Você está aqui na minha frente agora, você me conhece mais lendo os meus documentos, isso que eu citei, a minha certidão de nascimento, meu nome completo, o nome dos meus pais, dos meus avós, ou você me conhece mais lendo o poema que eu escolhi escrever em cima desse documento, né? Uhum. Acho que são questões dessa ordem que surgiram e que eles souberam captar muito bem e fazer essa curadoria, né? Porque não é um simples trabalho de colocar esses documentos ali na parede. Eles tiveram todo um pensamento não só do espaço museológico, do projeto expográfico, mas também dessa série de programação em paralelo à atividade que está havendo no museu. Muito bem. Eu diria que a própria felicidade de a exposição e, digamos, quase podemos chamar uma residência artística, estar a acontecer também numa casa-museu de um escritor como o Júlio Diniz, é outra coincidência também, de alguma forma, extraordinária, não é? Porque acaba por ter tudo a ver, sem ter a ver,
tem tudo a ver. E é de facto um espaço que a Câmara Municipal tem vindo a dinamizar com coisas, digamos, um bocadinho diferentes e permitindo, dando esta oportunidade. Já agora só encaixar aqui porque é que estamos a falar da Câmara Municipal, porque de alguma forma não, o apoio da Câmara Municipal é que possibilitou que tudo isto acontecesse e, portanto, o seu a seu dono, mas é óbvio que isso acontece porque as pessoas encontram valor no projeto. Houve um projeto que foi apresentado e foi a partir daí que as coisas aconteceram. Sim, ainda bem que estás a falar disso, porque realmente este projeto tem uma organização tripartida entre a Maio, a Câmara Municipal de Ovar e a Antena Vareira, não é? E então, nesse sentido, houve sempre uma enorme generosidade em torno das pessoas que nos acompanharam e só podemos estar realmente bastante satisfeitos. Isto só para ficar então claro, portanto, neste momento ainda é possível ir ao museu visitar a exposição, os workshops já se foram, vai haver uma conversa no próximo sábado, a que horas? Às 9h30 no Museu Júlio Diniz. Ok, uma conversa que não tem a ver diretamente com o livro, mas com o autor com quem se identificam? Sim, na verdade o Filipe começou esta série dos documentos a partir desse poeta, ou seja, o primeiro poema que ele escreveu num documento era desse poeta e não foi assim uma coisa aleatória, não é? Há uma razão de ser e nós vamos explorar um pouco isso no sábado. Não é uma casualidade, é propositado, digamos assim. Muito bem. E vai terminar então no sábado com a intervenção no espaço público e depois há ainda uma caminhada. Sim, na madrugada ali começa às 11 mais ou menos e prolonga-se assim pela noite fora, de 30 para 1 de maio. Vamos reproduzir um pouco a tradição e vamos deixar alguns ramos de maios aqui no centro de Ovar, em sítios estratégicos que de alguma forma têm uma ligação tanto à luta do proletariado, sobretudo, por exemplo, espaços aqui do centro da cidade associados ao PREC, como mesmo espaços associados também à história das bruxas. Ali vivia alguém que fazia isto ou aquilo, assim de forma mais obscura. Nós vamos explorar um pouco essas pequenas histórias que vão circulando. Eu sei-te dizer sítios. Pronto, então vamos falar sobre isso. Ele estava a pesquisar, eu vi que ele consultou uma bibliografia ali para conseguir achar os mas assim boca a boca acho que eu sei-te dizer sítios, digamos, de conhecimento popular. Exatamente, é mesmo esse conhecimento popular que nós queremos explorar. E vamos deixar o ramo de maio, os ramos de maio nesses locais e vamos construir assim pequenos textos que de alguma forma explorem um pouco as histórias que circulam em torno daqueles sítios. Muito bem. Filipe, tanto sai poesia como prosa? Gostas mais de poesia ou de prosa? Depende do dia? O que é que te inspira? Então, eu não tendo muito a pensar assim em termos de gêneros, né? Até porque, como disse o Francisco, e eu coloco isso no texto de abertura aqui do Desencapados, eu não sei exatamente em que prática ele se insere, né? Se é prática de arquivo, se é autobiografia, se é uma antologia de outros poetas que eu faço de acordo com algum critério, com o meu gosto, né? Mas eu tenho este primeiro livrinho, que é um livro de poemas que eu publiquei em 2017 e que eu preparei uma segunda edição agora em 2022 para trazer aqui para Portugal, que é um livro cartoneiro. Ele tem uma história toda curiosa, né? Ele tem uma capa de papelão que costuma chamar bastante a atenção das pessoas. E esse é um livro de poemas, né? Aí o Desencapados é esse segundo livro, que é esse objeto estranho, né? E a gente, nas nossas conversas no museu, esse termo do objeto estranho, do estranhamento, surgiu muito, né? Porque esse estranhamento, ele é uma abertura ao imprevisto. E ele requer, de quem está tendo contato com isso, também uma disposição para se abrir a algo novo, né? A possibilidade de expandir. Quer dizer, quando alguém costuma ir ao museu, essa pessoa tende a ter por expectativa, até por uma questão de tradição, encontrar quadros, ou esculturas, ou fotografias, qualquer coisa do tipo, né? E quando essa pessoa entra no Museu Júlio Diniz e encontra documentos pregados na parede. Um deles pensa que é uma fatura da compra de um colchão, é um dos que eu gosto mais. Exato, isso causa no mínimo surpresa e espanto. E diante disso, uma pessoa pode ter duas posturas fundamentais. Uma é negar
É falar, isso aqui não é arte, não me diz respeito, não me diz nada e nem se dá ao trabalho. E outra é a curiosidade. Tentar perceber. Tentar perceber, o interesse. E aí se debruçar sobre aquilo, né? Tentar ver no que aquilo diz respeito enquanto uma prática artística e de vida e o que aquilo pode dizer respeito a ela própria. E isso não só na exposição, acho que também no livro. Quando a gente abre um livro, a gente tem uma expectativa. E quando a gente abre o livro do Maio Maio, eu acho que essa expectativa causa, no mínimo, surpresa. Sim. As pessoas acho que se surpreendem com esse formato. Verdade. Umas vezes as páginas estão na horizontal, outras vezes temos que deitar o livro, outras vezes ocupa 2 páginas. Tem, digamos, um conteúdo que é visual, outro que é menos. Não é um livro, digamos, fácil de ler. É interessante essa questão da visualidade, porque, como o Francisco citou, a gente já colocou à venda lá na Snob, em Lisboa. E o Duarte, que é o responsável pela livraria, falou que vendeu alguns livros para estrangeiros. E eu achei muito curioso, porque um estrangeiro compra isso fundamentalmente pela visibilidade, pela imagem ali, né? Porque ele não consegue perceber português. Então, para ele, alguma coisa que chamou a atenção da estética, que falou, opa, eu vou pegar esse livro. E foi uma coisa curiosa que a gente nem estava a esperar, né? Mas que, como o Francisco falou, as coisas são meio imprevistas. A gente não tem muito controle de para onde elas vão e é assim que é maravilhoso. Muito bem. Eu sugeria agora ouvirmos mais um bocadinho dos textos que o Filipe preparou, até porque, tal como eu tinha dito, o tempo aqui voa e já passou meia hora. Francisco, não te enganes que a Vitória pode estar a ouvir. Não, estou aqui a esforçar. Ele estava pensando nisso, por isso ele titubeou. Quando quiseres. Em alguns momentos, falar sobre livros, ou mesmo lembrar deles, tem capacidade de melhorar a autoestima, e assim, por alguns instantes, é possível recuperar 2 ou 3 centímetros de saúde com a cabeça erguida e a postura direta de quem sente orgulho de si. Se o livro é uma luz, ele necessita de outra luz para funcionar, pois não pode ser lido no escuro. Nesse caso, o livro é mais um refletor, que depende de outra fonte de energia do que um emissor de luz própria. Um livro sem leitor não emite luz nenhuma. Há livros que mantêm acordado, e esse é o seu enigma. Há livros que dão sono, e esse é o seu desafio. Luzes brilhando na cara deixam acordado. Um murro na ponta do queixo põe para dormir. Um livro transforma a luz ao seu redor. O que faz sombra no livro? A leitura se dissolve no sono e se torna algo muito maior, livre de luz ou pura luz. Então o livro reflete. Reflexões mudam um objeto que refletem de acordo com o ângulo. Pode deixá-lo mais gordo ou mais magro, mais fino e comprido ou corpulento e baixo, mais bonito ou mais feio, mais ou menos. Mas há uma modalidade em que o livro nunca deixa quem lê mais bonito, quando é usado como maquiagem. Há maquiagens que realçam os olhos, a boca, a maçã ou o contorno do rosto, a sobrancelha. Todas essas podem aumentar a beleza, mas usar o livro como maquiagem é querer realçar o cérebro. O efeito estético dessa decoração não costuma ser dos mais felizes. A insistência do livro como maquiagem é levada do corpo para a arquitetura. Uma casa pode ter livros meramente decorativos, ou mesmo objetos que simulam a lombada de livros. Livro falso é indício de casa falsa. Apenas um cenário sem profundidade que cede à menor pressão, revelando, ao cair, todo o vazio que preenche seu fundo. Morar numa casa falsa não é saudável, é uma pessoa de verdade. Um livro fechado é também uma presença. Assim como uma pessoa, por estar calada, não deixa de ser uma companhia. Numa plateia de concerto, por exemplo, o silêncio é indício de atenção, apesar de vaias sinalizarem até maior interesse. Há livros mais eloquentes quando fechados. Qualquer livro, em certo momento, é capaz de estabelecer um minuto de silêncio. O silêncio numa biblioteca nunca é automatizado. Um modo de escrever um livro é tentar-se fazer entender sem precisar falar. Alguém se esconde por detrás de um livro, tal qual alguém pode se esconder atrás da câmara. E também fica bem aqui mais um bocadinho
de silêncio. Eu diria, Filipe, que Ovar e Portugal estão-te a inspirar. É muito interessante ouvir uma coisa que eu escrevi com o sotaque de português de Portugal, assim, porque estudando literatura portuguesa eu me acostumo a ouvir esse sotaque e os diversos sotaques, né? Porque no mestrado eu estudei o Herberto Helder e eu fiz questão de pedir para alguém da Madeira ler aqueles textos do Herberto Helder, que é uma experiência muito diferente e muito particular. Bastante diferente mesmo. Né? E faz muita diferença ali a questão da oralidade, né? O texto que eu estudei do Herberto Helder. Essa questão é muito interessante. Como tantos outros deles, não tem pontuação, né? Então, onde aquela pessoa vai dar as pausas, como que ela vai fazer porque dar as pausas também é interpretar, né? Já que ele não coloca pontuação, até onde o seu fôlego vai. E foi uma experiência bem, bem interessante, assim, ouvir esses textos falados e ouvi-los agora aqui em português de Portugal, português de Ovar, né? O verdadeiro sotaque de Ovar, o verdadeiro sotaque vareiro, é muito particular, porque a minha relação com os textos se torna outra, apesar de serem textos tão recentes, é como se quase eles nem fossem meus, eles pertencessem a essa outra voz. Ou seja, a literatura, de facto, pode nos transportar para muitas coisas. Pode ser visual, pode ser imaginativa, pode assumir, digamos, vários compromissos ou até várias facetas. E penso que é isso que continua a levar as pessoas a não trocar o livro pelo digital, por exemplo, porque é uma experiência diferente. Sentir também o livro. Um livro, se for impresso num papel ou noutro, provavelmente a experiência é diferente. Portanto, tudo isto acabam por ser emoções. A materialidade que cerca o livro, o Francisco pode falar muito melhor do que eu sobre isso, porque afinal é editor, mas ela é fundamental para o modo como a gente vai lidar com o livro, né? Eu falei, por exemplo, do meu primeiro, e ele é um livro que se chama Cartoneiro. Eu falei dele algumas vezes aqui em Portugal e até ontem eu sempre falei que é uma capa de papelão. Na verdade, sim, vocês dizem aqui cartão. Sim. Eu fui descobrir isso ontem, né? Mas essa edição cartoneira, ela surge na Argentina, no contexto da crise do início do século ali, em que mais de 50% da população fica terrivelmente abaixo da linha da pobreza. E Buenos Aires é a cidade com maior número de livrarias por habitante. É muito interessante isso, mais do que Paris, mais do que Berlim, Londres, qualquer coisa. Eles gostam muito mesmo de literatura, é uma coisa muito presente na vida deles. E não é porque eles estavam nessa situação difícil que eles deixaram de consumir literatura. E a ideia do livro cartoneiro, ela tem essa dimensão política, porque os papelões, eles são comprados de catadores, né, e pagam um preço melhor nesse papelão do que eles receberiam vendendo direto para os sítios que eles vendiam. E isso também barateia a publicação, porque o que vai dentro é fotocópia. E barateando a publicação, se pode publicar mais coisas, se podem publicar autores que estão à margem, que não estão em grandes editoras por não venderem muito ou por não terem interesse em compor esse sistema literário. E tem essa dimensão também política no modo de circulação, né? Não Sim. é vendido em livrarias convencionais, em geral. Apesar de hoje, 20 anos passados, esse já ser um formato de publicação, eu diria que consagrado na América do Sul, na América Latina mesmo. Você encontra muito em Argentina, Brasil, Peru, Uruguai e mesmo México, né? Então, é um formato realmente legal, possível de fazer livros com tiragens pequenas, a valores acessíveis, e que democratiza tudo isso, porque outras vozes que não teriam espaço por outros meios conseguem se expressar. Além, é claro, voltando para a sua pergunta, da materialidade disso. Você pegar um livro assim, muda totalmente o modo como você vai ler o que está dentro dele. Verdade. Eu tive a oportunidade de pegar num desses livros pela primeira vez numa das conversas da apresentação do livro, no Museu Júlio Diniz, e eu diria que causou-me um grande impacto.
eu acho que foi o livro que abri até hoje com mais curiosidade do que ia estar lá dentro, porque é de facto uma capa totalmente diferente, e depois de ouvir a explicação ainda mais curioso fiquei. Por um lado há a questão de qualquer um poder publicar, mas por outro lado há, mais importante ainda, a tal luz que falavas há pouco ali naquelas tuas linhas que escreveste, que é haver quem possa comprar e ler, porque, digamos, os cantores cantam para alguém e os escritores também querem escrever para alguém. Claro. E você falou das capas, é muito interessante porque tem esse trabalho artesanal de cortar as capas com as próprias mãos e de costurar. Sim. E as capas acabam sendo únicas, né? Essa Sim. aqui que eu tô na mão é de lava-louças IP, uma marca de detergente, né? E muitas vezes, muitas editoras cartoneiras usam o lado limpo para fora, certo. Mas eu gosto de manter a marca aqui porque dá também uma dimensão que, com a leitura do livro, faz sentido. Ok. Virando-me aqui para o editor, Francisco, esta poderá ser uma possibilidade se a Maio se vir apertada e tiver, digamos, à rasca para lançar livros? Sim, eu acho que a Maio vive um pouco apertada, porque sendo uma editora independente, os apoios são sempre poucos, e então nesse sentido, sim, sem dúvida. Além disso também, confesso que ficámos assim... Foi engraçado no lançamento porque as pessoas estavam super entusiasmadas com o livro cartoneiro. Eu vi várias pessoas a comprar logo na hora. Exatamente, nós pensámos assim, se calhar este aqui também podia ter sido cartoneiro, não é? Se nós soubéssemos. mas sim, foi muito bom porque não estávamos à espera de que o Filipe trouxesse estes livros cartoneiros que ele fez, e trouxe outra dimensão à conversa e a este projeto, porque ao longo dos vários momentos que temos tido no Museu Júlio Diniz, o Filipe tem tido o cuidado de explicar também o que é um livro cartoneiro, e a verdade é que aqui na Europa, pelo menos em Portugal que eu saiba, é uma realidade totalmente desconhecida. Sim. E além disso faz todo sentido enquadrá-lo também na nossa exposição e na questão dos documentos e tudo aquilo que nós referimos em torno da nossa programação. Eu falo convosco e a todo momento eu sinto política. Política não no sentido político que as pessoas estão habituadas, digamos, à palavra, de eleições, partidos políticos, etc., mas no sentido de opinião. É um caminho que vocês querem traçar. Sim, sem dúvida. Em primeiro lugar porque achamos que de alguma forma é engraçado estarmos a fazer isto numa terra tão pequena como Ovar, que foge um pouco aos grandes centros, ou do Porto ou de Lisboa. Em certo sentido, a nossa ideia é de alguma forma também tentar promover não os hábitos de leitura, se calhar isso é assim um bocadinho condescendente, mas talvez pelo menos uma aproximação maior entre as pessoas de meios mais pequenos. E sim, sem dúvida, também o início da editora tem precisamente a ver com isso. Tanto eu como a Vitória viemos da literatura, temos formação nessa área, licenciatura, eu estou a fazer mestrado, a Vitória também frequentou, e de alguma forma sentíamos que não havia, não nos identificávamos muito com as propostas que nos lançavam nesse contexto, e quisemos de alguma forma criar uma espécie de terreno alternativo em que pudéssemos explorar outras formas de se pensar a literatura, em conjunto com os nossos amigos, com pessoas que vamos conhecendo. Então, de alguma forma, a editora também se presta muito a estas redes de amizade, tanto, por exemplo, no caso da tradução, trabalhamos com tradutores que são nossos amigos, no caso do designer, também é nosso amigo. Portanto, nesse sentido, é assim uma espécie de projeto que nos ajuda a ajudar os outros de alguma forma e criar esta base forte. Eu quase que entendo nas tuas palavras que estás a dizer que há um divórcio, porque quer queiramos, quer não, cada vez há menos leitores, lamentavelmente. Quase que me estás a dizer é que há um divórcio da leitura porque as obras que são lançadas não são aquilo que o público pretende. E vocês querem ir mais ao encontro dos assuntos que dizem mais diretamente respeito às pessoas para as pôr a ler. É assim, eu realmente, se eu soubesse quais são os assuntos que truque, interessam realmente às pessoas, eu talvez fizesse, mas eu realmente não sei e nem me sinto sequer numa posição legítima para poder dizer isso.
Agora, de alguma forma que eu acho que talvez seja importante para nós é que realmente Faça sentido para vocês. faça sentido para nós e talvez haja realmente outra forma de se fazer as coisas. Que era uma coisa que nós não encontrávamos no sítio em que estávamos naquele momento e quisemos criar terreno para isso. E agora, obviamente, que está muito no início, não é? Mas vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Muito bem. Filipe, uma língua que é comum, que está do lado de cá, está do lado de lá, de um lado mais um bocadinho cantada do que do outro, com palavras aqui e ali que são diferentes, mas que nós compreendemos perfeitamente. Em termos de mercado, faz todo o sentido a música, a literatura circularem entre ambos os países. Do lado de lá, o que é que sentes? A literatura portuguesa chega bem ao Brasil ou há déficit de informação por lá? Eu acho que chega muito bem e eu diria que até por uma questão de proporção, chega mais a literatura portuguesa lá do que a literatura brasileira aqui. Né? O inverso da música, curiosamente. O inverso da música. Eu ouço muita música brasileira aqui, mesmo que por tabela. Passando pela rua, Verdade. Os bares tocam, né? Tocam Nem muito. sempre a melhor. Uma questão de gosto. Mas é música, claro. Mas claro, é música. Claro. E sim, uma coisa que me interessava muito também em relação a esse trabalho em particular é como se daria a recepção dos portugueses, porque no Brasil é muito comum a identificação. Então você olha o trabalho e logo se identifica com aquilo, porque toda a gente tem uma certidão de nascimento, toda a gente paga conta de energia elétrica, toda a gente tem um boletim de escola em alguma altura, muita gente vai à faculdade, também tem um boletim, um histórico escolar, esse tipo de coisa. Então é você bater o olho e reconhecer a forma. E eu também tenho isso. Certo. E aí eu vou ver os dados pessoais, o que preenche aquilo e os textos. E aqui em Portugal eu pensei, bom, como se daria isso? E eu creio que está se dando de um modo interessante também. O Francisco pode dizer mais sobre isso, porque eu acho que há identificação, mas há também um estranhamento que se torna sociológico, porque a pessoa vê o que tem em comum e o que tem de diferença, né? Desculpa interromper-te, Francisco, eu senti isso. Ora, deixa-me cá ver como é que é lá no Brasil. Um documento que eu cá conheço, mas que tem conteúdos diferentes, é de facto diferente e isso despertou muita atenção. E uma coisa que aqui eu tive muitas oportunidades assim, e eu pude falar com um público de senhoras de cerca de 80 anos assim, e foi muito interessante porque eu tive que de algum modo adaptar a linguagem para aquele público, numa visita guiada, salvo erro. Numa visita guiada, e também fiz uma visita guiada com miúdos do 12º ano. Sim. E aí também adaptar a linguagem para eles, né? Uhum. E nessa visita para os garotos, duas moças vieram falar conosco e deram uma leitura muito interessante que ainda ninguém tinha dado, que é como esses papéis, esses documentos são determinantes no Brasil, mas aqui eles não valem nada. E certo. Ela expressou a situação do pai delas, ou do pai de uma delas, né? Elas não eram irmãs, do pai de uma delas que estava a ter dificuldades com os documentos e tinha uma dificuldade de emprego e ele mostrava os documentos dele no Brasil, mas isso não valia de nada. O máximo que vale é o passaporte. Verdade. O resto, inclusive eu não tinha passaporte, eu fiz passaporte para poder... lá. O resto fica lá. E, inclusive o passaporte não está contemplado no Desencapados porque eu não tinha passaporte, porque até então eu só tinha viajado pela América do Sul. Então foi essa possibilidade também de abrir uma segunda versão desses Desencapados, incluindo aí passaporte, uma carta da Câmara Municipal de Ovar que eu recebi para poder mostrar no aeroporto e entrar no país. Então há uma outra dimensão também de documentos que surgem a partir desses documentos aqui primeiros. Muito bem. Sim. Em relação a essas duas medidas, só acrescentar uma coisa que foi bastante interessante, é que o nível de envolvimento delas foi realmente uma coisa bastante interessante, porque sendo as duas brasileiras, elas próprias já se tinham confrontado com situações bastante complicadas. Uma até descreveu, acho que agora, não sei se é assim em todas as escolas, pelo menos na escola dela, distribuem computadores gratuitamente entre professores e alunos. Uhum. Ela realmente estava a sentir bastante dificuldade em obter o dela, porque não tinha NIF ainda. E não havia alternativa, não havia um meio alternativo para obter o computador. E foi realmente uma situação que ela nos relatou que realmente fazia todo sentido se enquadrada naquele contexto. Ela estava ali, frequenta a escola, mas por não ter o NIF é como se ela não existisse. Claro. Né? Acho que são esses pontos cegos assim que o Desencapados tenta entrar. Né? Até que ponto esses papéis são papéis que determinam ou não
as nossas vidas. Muito bem. Se quiseres ler mais qualquer coisa, temos só 5 minutos. Voa mesmo aqui dentro. O tempo voa. Devíamos ter marcado 3 horas, porque tínhamos aqui tema de conversa para isso, seguramente. Agora, com certeza, a Vitória já está ouvindo. Então, um beijo para a Vitória. Obrigado, Vitória, por eu estar Vitória, aqui. eu posso dizer que eles se portaram bem na parte que não estiveste a ouvir. Um livro acontece num encontro corporal. Nem sempre os encontros acontecem nos melhores momentos ou circunstâncias. O bom é que os livros, mesmo fechados, estão sempre abertos a uma segunda chance. No campo das aparências, um livro pode parecer mais velho ou mais novo do que de facto é. Também pode fazer quem o lê mais velho ou mais novo. A resistência de um livro pode ser pensada de muitas formas. Pela capacidade de seguir relevante ao longo dos tempos, por sua permanência enquanto objeto físico, por ser uma leitura irresistível, por se fazer oposição ao culto, ao produtivismo, mas são grandezas incomparáveis. Não há termos de comparação na pergunta: gostas mais de um cachorro ou do azul? Uma cor, um animal e um livro são grandezas que não comportam comparações. Um livro pode ser um pináculo ou um poço. Uma coisa não é melhor do que outra. É como comparar a utilidade de um mirante com a de ter água. Retomar a leitura de alguns livros é como retornar a casa. O mesmo livro, quando aberto, pode ser como sair de casa. Assim, o livro é o que liga, como uma porta ou um portal. Uma mochila torna possível carregar junto de si os pertences mais indispensáveis, mas há a casa, lugar para abrigar pertences e o corpo. Carregar histórias é inevitável, para o bem e para o mal, mas há o livro para acolhê-las. É possível também levar de cor o que importa, mas há quem se importe com muita coisa além do próprio coração. Duas das melhores coisas que um livro pode fazer é causar perturbação e causar conforto. Melhor ainda se fizer as duas ao mesmo tempo. Um livro é necessário porque as necessidades são diversas, a depender de quem as sente. Um livro é necessário por seus diversos papéis: imaginação, memória. A imaginação, as imagens, nas nuvens, pareidolia, a memória, o olhar que recorta o céu, limpo como o fundo das nuvens. O livro é depositório da memória. Mentir bem exige memória. Há livros que trazem frescor, fazendo do futuro algo maior que o passado irremediável. Não ficar como o livro, como um irradiado. Partir com o livro. Um momento desprevenido é o que o momento em que o livro parte. O livro, como um céu em 360 graus, nunca revela em apenas uma mirada sua inteireza aos olhos. A mirada como uma pinça na lombada dos livros, atrás de uma palavra que salte de modo incompreensível e exija ser encarada. Um livro solto no ar vai ao chão, uma palavra solta no livro flutua. Um chão que salta na leitura é um livro. O livro que mais marca é o que não é totalmente compreensível. Um livro compreensível por completo é um livro transparente. O vidro permite ver através, mas não deixa sentir o vento. Eu agora não vou fazer tanto silêncio porque nós só temos menos de 2 minutos. Tempo para dizer ao nosso auditório que nós vamos ter Desencapados do Filipe, o livro da Maio Maio, para oferecer nos nossos passatempos. Basta estarem atentos e podem ganhar o livro para o levarem para casa. Terminava, se calhar aqui, temos 1 minuto e meio, à vossa consideração, dizermos algo que falta aqui dizer e que é mesmo importante. Eu talvez deixe aqui para o Filipe para nos falar um bocadinho sobre a relação que foi grande aqui com o VAR ao longo dessas suas... Excelente opção. Eu não quis fazer essa pergunta. Até o futebol foi ver. Excelente opção. Creio que fui pé quente, o balanço foi positivo. O meu desporto é o futebol. E lá eu vi uma vitória e um empate. Vi uma derrota no basquete, mas o basquete não é muito o meu esporte. Então mas já ganhou depois disso. Já ganhou depois disso, ganhou ontem, inclusive, né? Sim. Mas, assim, eu me senti muito, muito integrado à comunidade. E eu acho que o grande projeto do Francisco e da Vitória e o que eles proporcionam é um espaço de encontro. Então, eles criam espaços, criam circunstâncias para promoverem encontros. E, nesse curto período aqui,
eu já pude ver alguns encontros engraçados que partiram dessa disposição deles de, levar literatura, levar arte e uma série de debates para o espaço público, né? Isso aglutina pessoas, isso junta pessoas, e por isso que eu considero o trabalho deles assim realmente fundamental, e fico muito honrado mesmo de fazer parte disso. Obrigado aos dois por terem vindo. Desejo as maiores felicidades para o Felipe, as maiores felicidades para a Maio Maio. Um beijinho para a Vitória. Obrigado por tudo e até breve. Especial Entrevista. Especial Entrevista.